nome é Lucas Cabral. Esse é meu trabalho de mestrado, titulado FakeWhatsApp.br, Detecção de Desinformação e Desinformadores em Grupos Públicos de WhatsApp em PTBR. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Eu vou seguir aqui a apresentação no formato que está o texto, né, da dissertação. Então, primeiro tem uma rápida introdução, onde vou apresentar o problema, os desafios envolvidos, a fundamentação teórica, onde eu falo um pouco alguns conceitos fundamentais para entender esse trabalho, os trabalhos relacionados, mostrando o que já foi feito e onde é que nosso trabalho se destaca, o conjunto de dados que a gente propôs aqui, que é o FakeWhatsApp.br, algumas características dele, como ele foi criado e algumas informações sobre ele. E aí, as próximas duas partes são as tarefas que a gente realizou em cima desse conjunto de dados proposto, que é a detecção de desinformação e depois a detecção de desinformadores. E, por fim, conclusão e alguns trabalhos futuros. Então, começando. Já é bem sabido por todos, né, nós estamos vivendo na era da pós-verdade, né? A desinformação, a circulação de informação falsa, incorreta, imprecisa, principalmente pelas redes sociais, tornou um problema muito grave nos últimos anos. E que a tendência aparentemente está sendo sempre piorar, né? A gente viu como isso impacta na democracia, em processos democráticos, eleições, mas agora também durante a pandemia do Covid também ficou muito claro o impacto que isso traz na questão de saúde pública mesmo, né? E segurança. De forma que essa divulgação da desinformação em massa, através das redes sociais, ela é um problema que prejudica, que ela rasga o próprio tecido social, né? Trazendo impactos tanto na política, na justiça, saúde pública, segurança, economia, dentre outros, né? E por ele ser um problema que ele foi potencializado pelas redes sociais, por essa capacidade que tem de cada um publicar o que quiser, sem ter muita responsabilidade sobre isso e sem ter um controle da veracidade dessas coisas, é um problema que ele é potencializado pela tecnologia da informação, né? Então, é lógico pensar que essa área do conhecimento também poderia propor algumas soluções para mitigar isso, pelo menos em parte, né? Então, surgiu essa área chamada de detecção de desinformação, estou usando aqui um termo bem abrangente, que é um campo de pesquisa da área de ciência da computação, né, engenharia da computação, enfim, no qual a gente tenta criar métodos para automaticamente classificar um pedaço de informação como contendo ou não desinformação. De forma geral, é isso, né? E a gente, para fazer isso, costumeiramente se usa técnicas de reconhecimento de padrões, né, principalmente de aprendizado de máquina. E no caso do aprendizado de máquina supervisionado, a gente precisa ter dados para fazer isso, né? E esses dados, normalmente, eles são coletados de redes sociais, como Facebook, ou Twitter, ou mesmo de websites. E a ideia desses modelos, desses métodos, é extrair algum tipo de informação que consiga, e a partir dessa informação, conseguir discernir, né, discriminar se aquele conteúdo é verdadeiro ou falso. E aí isso pode ser feito de várias maneiras, né, através de análise de imagem, de texto, principalmente, análise de rede, de como a notícia se espalha, análise da fonte, dentre várias outras abordagens. Uma outra tarefa muito relacionada à detecção de desinformação é a detecção do que a gente nesse trabalho chamou de desinformadores, que são usuários maliciosos, né, que eles intencionalmente e repetidamente compartilham desinformação em larga escala, né, de certa forma que eles infectam a rede onde eles estão. Então, não se trata de uma pessoa que, por descuido ou por ter sido enganada, compartilhou uma ou outra informação, mas são usuários, né, que compartilham em grande volume. E muitas vezes esses usuários podem nem ser humanos, podem ser contas automatizadas, como são os chamados bots, ou uma combinação de atividade automatizada e não automatizada, né, que são os chamados ciborgues. E também tem os trolls, que são pessoas engajadas em fazer o mal, né, causar disrupção na comunidade onde eles estão. E aqui nós chamamos todo esse bolo de desinformadores, nesse trabalho. Então, é uma outra tarefa muito relevante, uma vez que a gente pode até detectar a desinformação,
mas uma tarefa mais relevante talvez seja detectar a fonte, né? A partir disso, tomar alguma providência. Bom, vai sair o título aqui. Bom, mas, enfim, como eu falei, muitos trabalhos já foram feitos considerando dados de redes sociais como Facebook, Twitter ou de websites, no qual você consegue extrair a informação, consegue extrair dados de alguma maneira automatizada. Porém, no caso do WhatsApp, o WhatsApp ele é uma das principais formas de comunicação no Brasil e em vários outros países em desenvolvimento, né? Aqui a gente pode dizer a Índia, o México, entre outros. E ele é conhecidamente um grande vetor de desinformação. Aqui são algumas reportagens que saíram depois da eleição de 2018 no Brasil. A gente sabe que teve muita disseminação de desinformação durante as eleições, né? Períodos eleitorais são meio propícios para isso, uma vez que tem muito interesse político e econômico em jogo. E aqui são só algumas notícias que saíram, falando que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros, de uma pesquisa. E o WhatsApp confirmou envio ilegal de mensagens em 2018. O WhatsApp baniu mais de 1 milhão de contas por bots e fake news. E, ao mesmo tempo, algumas opiniões dizendo que o WhatsApp não conseguia resolver esse problema de desinformação, né, no aplicativo. E aqui mais algumas notícias mais recentes, né, já considerando a questão do Covid. Um trabalho de 2020 foi constatado que cerca de 73% das notícias falsas sobre Covid circularam via WhatsApp. E ao mesmo tempo que circula muita desinformação, para muitas pessoas, ela é a principal fonte de informação, que elas confiam, que elas usam, né? Cerca de quase 80% dos entrevistados, dado uma pesquisa na Câmara dos Deputados. E aí o que o WhatsApp ele tem de diferente daquelas outras redes sociais que a gente citou, que já tem trabalhos para elas, né? Primeiramente, a forma de se comunicar no WhatsApp é diferente, por ele ter uma proposta diferente, por ele ter funcionalidade diferente, a forma que as pessoas se comunicam nele também é diferente, né? Então, ou seja, o conteúdo que circula no WhatsApp não é necessariamente o mesmo que circula no Twitter ou no Facebook. Podem até ter interseções, mas tem muito conteúdo que é único, exclusivo do WhatsApp, que utiliza formas de comunicação mais voltadas para aquele cenário, né? Como o uso de alguns tipos de gírias e de abreviações, principalmente de emojis, arquivos de mídia. Ele tem várias outras particularidades, né? Como a principal interface dele é o smartphone, ele tem uma base de usuários muito mais ampla do que essas outras, ele é o aplicativo mais utilizado no Brasil. E ele tem alguns metadados, algumas informações sobre as mensagens que não são análogos, não são as mesmas de outras redes sociais, então são muito específicas. E aí, a partir disso, a problemática surge. Será que métodos criados para outras redes sociais poderiam ser aplicados no WhatsApp? Nossa ideia é que não, nossa hipótese é que não, que nós temos que desenvolver nossos próprios métodos especificamente para o cenário do WhatsApp. Então, motivados por essa questão de criar métodos específicos para o WhatsApp, a gente levantou as seguintes questões de pesquisa. Primeiro, é um problema novo, né? Isso a gente não encontrou na literatura alguém que já tenha feito detecção de desinformação no WhatsApp. Então, uma primeira questão que surge é quão desafiador esse é o problema, esse problema, para fazer detecção de desinformação de texto, que inicialmente trabalhou com texto, usando técnica de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Segunda questão, que atributos podem ser extraídos para descrever o comportamento de usuários? A gente sabe que, além do conteúdo da mensagem, o comportamento dos usuários que compartilham ela pode ser um atributo importante para classificar essa mensagem. Mas, como não tem trabalhos voltados para o WhatsApp, a gente não sabe exatamente que tipo de atributos a gente pode usar, como a gente pode descrever o comportamento, né? Então, essa é outra. Que tipo de atributos nós podemos extrair? Outra questão de pesquisa. 3. Quais as combinações de métodos de pré-processamento, extração de atributos e algoritmos de classificação que nós podemos usar adequadamente para fazer essa detecção de informação no WhatsApp. 4, quais são as limitações desses métodos, né? Até onde é que eles vão, onde é que eles falham. E 5, que atributos e métodos a gente pode utilizar para detectar desinformadores no WhatsApp. Lembrando que também não encontramos na literatura trabalhos que façam isso, né? Então, dadas essas questões de pesquisa, esse nosso trabalho tem as seguintes contribuições,
primeira de todos, que é o cerne aqui desse trabalho, é o que inclusive está no título, é a criação desse conjunto de dados, o fakewhatsapp.br, que é um primeiro, até onde nós sabemos, o primeiro conjunto de dados de larga escala, rotulado, anonimizado, isso é importante, e disponibilizado publicamente de mensagens coletadas em grupos públicos de WhatsApp, na língua portuguesa, do português brasileiro. Segundo a própria metodologia de análise e de rotulação dos dados de desinformação no WhatsApp, nós criamos algumas coisas próprias para isso, que não haviam até então na literatura. A proposta de atributos sociais para descrever os usuários no contexto do WhatsApp, há uma grande quantidade de experimentos de classificação, de detecção de desinformação baseada no conteúdo e em propagação, e, por fim, uma metodologia para detecção de desinformadores no contexto do WhatsApp. Durante esse mestrado, a gente conseguiu fazer as seguintes publicações, foram 4 publicações até o momento. Uma estava como autor principal e nas outras como coautor, mas que esses outros trabalhos utilizaram alguns dos métodos que foram desenvolvidos aqui, e em outros cenários, com algumas outras aplicações. Então, vamos lá, fundamentação teórica. Nesse trabalho, é importante a gente primeiro definir o que a gente está chamando de desinformação. Então, desinformação a gente trata aqui como um conceito amplo, que é, segundo Su e outros, a informação deturpada de forma geral, seja falsa, enganosa, forjada, imprecisa, descontextualizada ou distorcida, usualmente criada com intenções maliciosas para atingir certos propósitos. Na literatura, a gente encontra vários outros conceitos similares. E aqui, na nossa proposta, na definição de Su, a gente é uma definição mais abrangente que engloba vários outros tipos de desinformação, incluindo as fake news, que caiu no linguajar popular, como um sinônimo de desinformação, mas na literatura você encontra fake news como uma desinformação escrita no estilo de notícia jornalística, mas que é falsa. Além dessa definição de desinformação, o Xu e outros, eles propõem que a produção de informação nas redes sociais, elas possuem 3 dimensões. Dimensão do conteúdo, que é sobre o que foi publicado, a dimensão social, que é quem publicou e quem interagiu com quem, ou seja, como é que os usuários interagem entre si e com as publicações, e os comentários, enfim. E a dimensão temporal, que é justamente o período, o tempo, em que isso ocorre e a evolução ao longo do tempo, de como uma publicação ou como um usuário se comporta, ao longo do tempo. E essas 3 dimensões, todas elas podem ser exploradas para fazer a detecção de desinformação ou de desinformadores, E aí, pensando nisso, quando a gente estava fazendo a revisão da literatura, vimos que as abordagens poderiam ser diferenciadas a partir de qual dimensão utilizavam, Então, nós propomos aqui essas classificações de alguns tipos de detecção de desinformação, sendo esses 3 tipos principais, Abordagens baseadas em conteúdo, de longe as mais frequentes, abordagens baseadas em propagação, que aí você pode utilizar tanto a dimensão social quanto a dimensão temporal, e abordagens híbridas, que fazem uma combinação dessas 2 abordagens. Abordagens baseadas em conteúdo é uma forma mais direta, porque você tem aquele pedaço de informação, seja imagem, vídeo, áudio, ou texto, que também é o mais frequente, e você tenta extrair algumas características disso e, a partir disso, treinar algum modelo para fazer a diferenciação entre as 2 classes, Geralmente é um problema binário, ou tem desinformação ou não tem desinformação. E aí, no texto, que utilizando técnicas de processamento de linguagem natural, as abordagens mais frequentes são de estilometria, que é o clássico de classificação, o mais frequente de classificação de texto, Identificar padrões linguísticos, geralmente pelas frequências de palavras que existem no texto, ou outras formas, incluindo a análise de sentimento. Alguns trabalhos relacionados, a nossa busca foi focada principalmente no contexto do Brasil, de criação de conjuntos de dados de desinformação ou coisas relacionadas, no Brasil, na língua portuguesa, que a gente sabe que é onde tem menos. Então, selecionamos aqui alguns trabalhos, que foram de
proposição de conjuntos de dados. E aqui a gente fez algumas comparações. A maioria deles tem alguns que são informações extraídas de sites, né, da web, alguns do Twitter, até algum do YouTube aqui. Mas do WhatsApp, a gente só tem um, mas ele não foi extraído diretamente do WhatsApp, ele foi extraído de forma indireta, através de sites que fazem checagem de fatos, e aí eles extraíram de lá. E tem bem poucas instâncias, né? Tem menos de 200 amostras aqui. E como ele só extrai o texto, ele não tem informação de propagação. Inclusive, tem informações de propagação, é mais difícil, né? São dados mais difíceis de você extrair. Geralmente tem que ter algum método específico para isso, né? É possível fazer isso no Twitter, mas nem sempre é feito. Porque no Twitter você consegue modelar tudo como um grafo e você consegue ver como é que um dado conteúdo se espalhou por lá. O diferencial do nosso, né? Além de dele ter sido coletado diretamente do WhatsApp, explicarei mais adiante como é que foi a coleta, ele tem tudo, né? Tanto o conteúdo quanto a propagação. E ele é de grande escala. Vocês podem ver que tem bastante, tem mais de 7 mil exemplos, né? Quase 8 mil. E comparando com outros trabalhos que fazem análise de grupos públicos de WhatsApp, a gente tem outros trabalhos, né, que inclusive inspiraram bastante o nosso, mas eles não fazem a tarefa de detecção de desinformação. Eles apenas analisam os dados, que também já é um grande trabalho, né? Eles analisam os dados desses grupos públicos e, enfim, conseguem obter algumas informações, tirar algumas conclusões bem relevantes. Mas o nosso, ele é focado nessa tarefa de detecção de desinformação e de desinformadores. Então, é aqui que ele se diferencia de outros trabalhos, como de Rezende e Machado. Então, começando a falar sobre o conjunto de dados que a gente propôs, né, que é realmente o cerne aqui desse trabalho. Como eu falei, a gente trabalhou em cima de dados de grupos públicos. Grupos públicos, muitos vocês devem saber, são grupos que qualquer pessoa pode entrar, qualquer usuário pode entrar, basta clicar em um link. E esses grupos, normalmente, eles podem ser encontrados na própria web. Se você pesquisar chat.whatsapp, lá no Google e outro buscador, você encontra esses grupos disponibilizados lá. Então, essa parte aqui, ela não foi feita por mim, né, pela gente aqui, né, da pesquisa, dessa dissertação. Ela foi feita por um outro pesquisador, no qual ele adentrou durante a eleição de 2018, ele adentrou 59 grupos públicos de WhatsApp, usando uma técnica meio manual, assim, né? Ele realmente tinha um celular lá e foi entrando em cada um deles. E a partir disso, ele passou 4 meses com essa conta que ele criou para isso, ele passou 4 meses nesses grupos, e no final ele extraiu o texto, né? O WhatsApp, ele tem a possibilidade de você extrair salvar os dados, né? Lá em uma forma de texto plano. Só que aí você não consegue salvar dessa forma, você não salva as mídias, seja imagem, vídeo, áudio, do mesmo arquivo, né? Mas você consegue salvar o texto. E aqui, nessa parte, é onde começou o nosso trabalho, nesse mestrado, que era pegar esses arquivos, que eram a forma de texto, e transformar ele numa tabela, né? Ou seja, transformar em dados estruturados. E para isso a gente utilizou expressões regulares. Os textos do WhatsApp, nessa forma aqui, eles têm um padrão bem identificável, né? Que é o telefone da pessoa, a data, a hora, e a mensagem. Então, a gente consegue quebrar isso usando expressões regulares e, assim, criar uma tabela, né? Uma tabela onde cada coluna representa uma informação sobre uma mensagem. E, ao total, a gente extraiu mais de 280 mil mensagens, só que aqui são dados sem a informação que a gente precisa, né? Sem o rótulo. Para a gente fazer a classificação de desinformação, nós precisamos ter dados rotulados. Ou seja, a gente teve que ir lá e ver quais dados eram desinformação ou não. Só que uma quantidade de mensagens é muito grande, nós escolhemos trabalhar apenas com as mensagens que nós chamamos de virais, ou seja, mensagens que aparecem mais de uma vez aqui dentro do conjunto de dados. Então, a gente pegou as mensagens virais únicas e aí fomos rotulando manualmente, seguiu um protocolo para rotular, mas eu fiz ela, foi sozinho, né?
E o protocolo envolvia pegar o texto da mensagem, pesquisar no Google e ver o que eu conseguia encontrar sobre isso, né? E a partir disso, eu tomava uma decisão de rotular como contendo desinformação, que é 1, ou não contendo desinformação, que é o nosso 0. Então, após o processo de rotulação, né, a gente rotulou suas mensagens únicas, depois a gente consegue levar os rótulos das mensagens rotuladas para as mensagens repetidas, né, só testando se o texto é igual. Então, a gente tem o conjunto de dados aqui, com várias mensagens rotuladas. Aqui tem mais de 21 mil rotuladas, mas é porque muitas eram repetidas, né? Das únicas, eram cerca de 50 ou 5 mil, por aí. Aqui é uma amostra do conjunto de dados, né? A gente tem uma coluna que é para o ID do usuário, que é um ID anônimo, tá? Esse ID é gerado a partir do telefone da pessoa. Então, depois que eu faço esse ID, eu não sei mais quem é quem. Então, a gente não está violando nada da LGPD, né? Tem o timestamp. E com essas duas coisas aqui, ó, percebam que eu já tenho a dimensão social, que eu sei quem postou, e a dimensão temporal, né? Que eu sei quando ocorreu essa mensagem. Algumas outras informações, né? Como DDI, DDD, que a gente usa para uma análise exploratória, o grupo de onde essa pessoa postou, isso aqui é um nome, um pseudônimo, né, que a gente gera para cada grupo. Se a mensagem contém mídia ou não, a gente sabe isso porque se a mensagem contém mídia, ela aparece no texto dessa forma, arquivo de mídia oculto. Então, aqui é uma coluna binária, né? A quantidade de compartilhamentos dessa mensagem, a gente consegue contar quantas vezes esse texto dessa forma aqui apareceu, né? E se ela é viral ou não. Lembrando que viral, ela tem mais de 2 compartilhamentos. E também a gente testa se ela tem um certo tamanho, né? Porque se ela for mensagem muito pequena, às vezes ela aparece repetida só por coincidência, como, por exemplo, bom dia, oi, né? Enfim, então a gente testa se a mensagem tem um certo tamanho para poder dizer se ela é viral ou não. E aqui a gente teve um outro passo que a gente notou que existem algumas mensagens que elas eram praticamente idênticas, mudavam só alguma palavra, um emoji, alguma coisinha assim, mas era a mesma mensagem, aqui tem um exemplo, e uma delas podia não estar rotulada. De fato, muitas não estavam, né? Porque quando a gente pega as virais, né, a gente testa se os textos são exatamente iguais. E aqui, como ele muda um pouquinho, essa mensagem acabava não sendo classificada como viral, porque ele tem os emojis diferentes. Então, para a gente atribuir os rótulos para essas mensagens, a gente criou um algoritmo, né, um métodozinho, no qual a gente compara a similaridade de cada mensagem com as outras, né, e se tiver uma similaridade cosseno maior que 0,9, que é uma similaridade bem alta, aí a gente atribui o rótulo dela, né, automaticamente. Depois disso, a gente inspecionou manualmente as mensagens, e aí a gente viu que tinha algumas atribuições incorretas, como, por exemplo, tinha esse aqui que era só a hashtag B17 várias vezes, e aí, como ela só tinha uma palavra única, ela acabou tendo uma similaridade cosseno alta. Então, para resolver esse problema, a gente criou também uma regra de que a mensagem tem que ter uma diversidade léxica alta o suficiente, né? Então, com essas duas regras, a gente inspecionou, a gente fez a atribuição automática de rótulos e depois inspecionamos manualmente, né, e viu que estava coerente. E com isso a gente conseguiu uma expansão de 31% do tamanho do conjunto de dados. Então, aqui uma breve descrição, né? Os dados foram coletados entre julho a outubro de 2018, né? Foram 59 grupos, mais de 5 mil usuários, 280 mil mensagens, das quais aproximadamente metade eram mensagens com mídia, né? Essa é uma porcentagem bem alta, né? O pessoal se comunicava muito por mídia. Mas isso é compreensível porque tinha grupos aqui que eram um grupo só de mídia. Nesse grupo o pessoal só mandava mídia, que é grupo de eleição, né? Pra você compartilhar material de eleição. Dessas mensagens, 20 mil eram mensagens virais, quantidade alta também, né? E das mensagens que a gente rotulou, né? No total das mensagens únicas são quase 7 mil. Então, um conjunto de dados até relevante, né? Que é algum exemplo de mensagens rotuladas como desinformação. Não vai dar para a gente ler, né? Porque, enfim, o tempo, mas só batendo a cara aqui a gente já vê, né? Que tem umas características que já batem o olho, né? Se urgente, a gente percebeu que usar essa formatação de negrito também é muito característico, né? Ou
a formatação também de itálico, as duas às vezes, né? Enfim, urgente, né? Já bate o olho assim, já vê de cara assim que é, né? Fazendo uma análise muito apurada. Algumas rotuladas como não desinformação, esse grupo é bem mais diverso. E aí é onde mora o problema, né? Porque é difícil diferenciar, às vezes. Porque aqui tem, dentre outras coisas, aqui tem piada. Lembrando que tudo isso aqui são mensagens virais, né? Então, é diferente da gente classificar só fake news, que fake news segue aquele padrão de escrita jornalístico. Aqui, está classificando mensagens do WhatsApp, né? Então, as mensagens virais de WhatsApp. Então, assim, é muito mais diverso lexicamente, né? Linguisticamente. Então, alguns exemplos de não desinformação. Uma piada, aqui é uma coisa sobre o Fantástico, o cara falou, tipo, olha que legal, a abertura do Fantástico, não sei o quê. Divulgação mesmo de alguma informação, Janaína Pascoal no Roda Viva, oração, tem muita oração também, então foi classificado como uma desinformação. Dentre outras coisas, né, umas lições de moral, enfim, é muito diverso. E aqui, uma análise que a gente viu, quando a gente estava classificando as mensagens em desinformação, não desinformação, quando fazendo a rotulação manual, a gente sempre buscava no Google. E nessa busca, às vezes a gente encontrava a mesma mensagem em uma outra plataforma, principalmente no YouTube, a gente encontrava bastante, né, lá no YouTube, mas também no Facebook, no Twitter e às vezes em alguns sites, né, uma minoria. Mas a maioria das mensagens, né, quase 90%, eram exclusivos do WhatsApp. Então, a gente vê, né, que realmente tem muito conteúdo que circula unicamente no WhatsApp, né, o que corrobora, assim, como nossa motivação inicial, de que é necessário criar métodos específicos para esse contexto. Aqui é uma análise de ver quais são os bigramas, a sequência de duas palavras mais frequentes nos dados rotulados, né, seja desinformação ou não desinformação. Tem algumas curiosidades, né, essa dorso dá, quando tem esse underline é porque são emojis, né? A gente usa o código dos emojis para poder printar aqui, né? Para poder plotar. E aí esse dorso dá é um emoji que é aquela mãozinha apontando assim para baixo, né? Que é, olhem essa notícia aqui, né? Está em primeiro lugar na desinformação. O não desinformação, em primeiro lugar, é chat WhatsApp, que é justamente o pessoal divulgando outros grupos de WhatsApp. Tipo, entrem nesse grupo aqui, ajudem lá e tal, aí é chat WhatsApp. Mas também tem emojis aqui, né? Você vê bastante. Inclusive tem interseções, né? Tem coisas que são iguais. Aqui o emoji bandeira do Brasil é igual tanto na não desinformação como na desinformação. E aí uma forma mais aprofundada, né, de tentar ver quais são as palavras que definem melhor cada grupo, né, é você trabalhar com a probabilidade a posteriori. Então, se a gente pegar e modelar a frequência das palavras usando a regra de Bayes, a gente pode calcular a probabilidade a posteriori de ser a classe desinformação ou não desinformação, dado um bigrama. E aí a gente consegue ver, né, pegando aqui, ordenando as maiores probabilidades a posteriori, a gente consegue ver que realmente tem algumas palavras que são, alguns bigramas que são bem característicos, né, que definem logo uma classe ou outra. E aí, exemplo aqui é saco de dinheiro, que é um emoji também, né, isso aqui era parte de uma mensagenzinha que era sobre corrupção, tipo, o pessoal colocava lá um monte de saco de dinheiro, falava, olha, o pessoal tá roubando, não sei o quê, né, e que era uma mensagem falsa, inclusive, né. E do não desinformação também, né, muitos aqui são propaganda mesmo, né, Bolsonaro senador, deputado federal, marca de seleção, aquele check, né, que foram categorizados como não desinformação. E aqui é engraçado, uma curiosidade, né, esses últimos bigramas aqui, era de uma mensagem específica que eles pediam era do grupo lá de apoiadores do Bolsonaro, né, eles pediam para não compartilhar nada que fosse ofensivo ao Nordeste. E essa mensagem rodou muito, né. Pessoal, para de falar mal dos nordestinos, né, eles não têm culpa, não sei o que, porque o Bolsonaro perdeu no Nordeste, né. E aí essa mensagem rodou muito, por isso que apareceu aqui. E aí quando tem esse bigrama, né, muito provavelmente é não desinformação. Algumas análises dos dados em si, né, das mensagens, a gente pode ver a distribuição de caracteres, ou seja, o tamanho do texto, né, e a gente vê que os textos, geralmente, a maioria, né, são
são mais curtos, né? A densidade se concentra mais aqui em textos menores, né? Por volta de 0 aqui, né? Chegou em 2.500 caracteres, começa a já diminuir bastante, né? Enfim, a queda já é bem brusca bem aqui, né? Mas os textos de não desinformação, eles... enfim, alguns deles foram... tiveram concentração maior por aqui, né? Um pouco mais longos. Embora no texto de não desinformação também, né? Vai até o final, as duas têm distribuições de cauda bem longa, mas o desinformação, ele teve uma cauda bem mais pesada, né? Ele teve textos bem longos mesmo. E também a gente pode ver os compartilhamentos, também é interessante ver, né? Que é um atributo mais sobre como uma mensagem como ela se prolifera, né? No WhatsApp, né? E aqui também a gente consegue ver que muito parecido, né? A mensagem que era não desinformação, elas tiveram concentração, uma densidade maior aqui, em valores menores, né? Já a desinformação, ela teve uma cauda mais longa. Então, elas em forma geral, elas foram mais compartilhadas, desinformação. O que é uma coisa que a gente conhece de outros trabalhos, né? Que geralmente a desinformação, ela se propaga mais rápido, né? De forma mais profunda que a não desinformação. Bom, até aqui a gente estava analisando algumas mensagens, né? Mas uma das propostas desse trabalho também é a análise dos usuários. Então, a gente fez uma modificação no conjunto de dados, na qual a gente agrupava os usuários, né, usando o ID deles, a gente tem um identificador único para cada usuário, então a gente conseguia fazer um agrupamento por esse ID, e a partir disso, extrair algumas informações que representam cada usuário. Então, nós propomos várias informações, né, que puderam ser extraídas. Algumas são contando mesmo a quantidade bruta, né, e outras são de proporção. Então, a gente pode contar, por exemplo, quantos grupos a pessoa faz parte, o número de mensagens que ela mandou, dessas mensagens, quantas eram texto, quantas eram mídia, quantas eram virais, quantas eram mensagens repetidas. Isso aqui é interessante porque a pessoa manda a mesma mensagem viral várias vezes, né? A pessoa está mais engajada em compartilhar aquela informação, né? Não é uma pessoa que compartilhou só uma vez, tipo, olha aqui, pessoal, que legal. Ela realmente está querendo que todo mundo saiba disso, né? E quantas mensagens ela compartilhou que tinham desinformação. E aí, de forma similar, né, uma vez que a gente tem a contagem, a gente pode também ter a proporção, né? Então, a gente pode calcular a proporção para aquilo tudo, né? A gente também conseguiu extrair algumas informações temporais, como quantidade de dias que a pessoa mandou mensagem, a média, desvio padrão, mediana e máximo de mensagens por dia. E também nós propomos atributos de grafo. Como é que a gente modela o WhatsApp como um grafo? Nossa modelagem foi o seguinte. Lembrando que não havia propostas para isso, né? Nós nos inspiramos em algumas propostas que haviam para o Twitter, mas para o WhatsApp a gente ainda não conhecia, embora depois eu cheguei a ver um trabalho que tinha umas propostas bem interessantes. Mas a nossa proposta foi o seguinte: cada nó é um usuário. E aí existe uma aresta entre o usuário 1 e o usuário 3, se o usuário 1 mandou uma mensagem no mesmo grupo onde está o usuário 3. E aí essas arestas, elas são ponderadas, sendo que o peso de cada aresta é a quantidade de mensagens que o usuário mandou. Então, a gente tem um grafo direcionado, né, e ponderado, e nós fizemos isso para mensagens, de forma geral, mas nós podemos ter outros grafos também dependendo do tipo de mensagem. Por exemplo, a gente pode ter um grafo só para as mensagens virais e um grafo só para as mensagens com desinformação. E assim nós fizemos, né? Aqui é uma amostrazinha, tá, do grafo, ele é bem maior que isso, aqui é só enfim, você vê que os usuários, eles se concentram muito em torno de uns clusters, que são os grupos, né? E aí tem alguns usuários bem centrais que estão em vários grupos diferentes, né? E acabam unindo aqui as pessoas, tipo esse cara aqui. Então é um grafo bem grande, que tem algumas informações, né? Número de nós, número de arestas de cada tipo, né? E a partir do grafo, nós extraímos alguns atributos de rede, que nos casos foram só dois, que é a centralidade, ou seja, quantas arestas tem naquele nó. Lembrando que esses atributos aqui são para os nós, né? A gente quer informações sobre os nós, que são usuários. E a força, né? A força é o somatório do peso de todas as arestas que saem daquele usuário. Então, a gente tem
esses atributos para cada um dos 3 grafos, né? Lembra que tem um grafo geral, que é de mensagens, o grafo viral, que é de mensagens virais, e de desinformação, que é de mensagens com desinformação. Então, a gente tem a centralidade geral, centralidade viral, centralidade de desinformação, e a mesma coisa para a força. Então, chegando na parte de detecção de desinformação em si. Nós fizemos procedimento aqui clássico, né, de avaliação de machine learning, nós fizemos a divisão em conjunto de treino e de teste. Só que essa divisão não pode ser totalmente aleatória, porque como a gente fez a expansão dos rótulos, a gente atribuiu os rótulos de forma automática, então tem mensagens que elas são muito similares umas às outras. Então, se a gente divide isso de forma aleatória, correria o grave risco de ter mensagens no conjunto de treino que são quase idênticas às do conjunto de teste, mudando só uma palavra. Então, isso configuraria uma forma de vazamento de informação, né? A gente não quer isso, a gente não quer ter falsos bons resultados, né? Então, para resolver esse problema, nós fizemos a separação. Primeiro é o seguinte, né? Primeiro criamos grupos, conjuntos das mensagens idênticas, né? Assim, das mensagens que são do mesmo grupo, né? Ou seja, as mensagens que têm pequenas variações entre si. E depois nós fizemos a separação aleatória desses grupos, dando 80% para treino e 20% para teste. No final, ficou até balanceado, né? Assim, ficou bem balanceado, na verdade. O que eu quero dizer, ficou 80-20, né? Mais ou menos o que a gente pretendia. Então, ficou 7.800 no conjunto de treino e 1.574 no conjunto de teste. E que a quantidade de exemplos positivos e negativos, né? É bem balanceado também, nos 2 conjuntos. Então, o nosso experimento que a gente propôs de classificação é o seguinte: nós usamos 2 algoritmos de classificação, lembrando que é um problema de classificação binária, ou é ou não é, desinformação. Então, a gente usou a regressão logística, que era para criar o nosso baseline, um classificador linear, né, mais simples, e uma rede neural MLP. Os atributos, nós experimentamos bastante com atributos, né, então nós trabalhamos em 3 dimensões, né? A dimensão do conteúdo, que a gente usou atributos clássicos de classificação de texto, bag of words, né? Utilizando unigramas e bigramas, TF-DF, também com unigramas e bigramas, e o Word2Vec, né? Que a gente treinou usando o corpus inteiro de mensagens, que é uma representação densa, né? Que a gente pega vetores de palavras e depois faz a média desses vetores para representar um texto todo. Diferente daqui, né, do bag of words do FDF, que são representações esparsas, pela frequência das palavras. Na dimensão social, nós também trabalhamos, né, a gente queria testar aqueles atributos que nós propomos para identificar os usuários. Então, nós pegamos os atributos do primeiro usuário que publicou a mensagem. Então, vou representar aquela mensagem pelos atributos do primeiro usuário que publicou ela. Por que do primeiro usuário? Porque a gente quer... Nossa ideia aqui, né, é trabalhar com detecção precoce, né? Eu quero que assim que a pessoa publique, eu já consiga detectar. Isso é a vantagem que a dimensão do conteúdo tem. Dimensão social, talvez você precise de mais pessoas publicando para poder ter uma classificação boa, né? E a gente também testou atributos híbridos, né, no qual a gente combinava a dimensão social e do conteúdo. E aí a ideia aqui é que a gente teria um modelo mais forte se ele seguisse um pouco da metodologia que um ser humano, de certa forma, segue, né? A gente não só olha o conteúdo da mensagem, mas como também a gente olha se a pessoa que publicou é confiável. Então, a gente fez simplesmente a concatenação desses vetores, né? No caso do Word2Vec, né? E no caso do TF-DF também, mas a gente utilizou só unigramas, porque se fosse com bigramas, ficaria enorme, né? A quantidade de atributos do TF-DF. Então, nós criamos também algumas etapas de pré-processamento de texto, né, são muito comuns com outros problemas de classificação de texto, que é a normalização de letras maiúsculas, e tem alguns específicos do WhatsApp, né, que é retirar o domínio das URLs, separar emojis contíguos, porque você pode ter vários emojis que estão colados um com o outro, né, acabam ficando tokens diferentes, então a gente separa os emojis. A mesma coisa para os kkkkks, que são a risada, né.
a remoção de números e de alguma pontuação. Nós deixamos só a pontuação que representa a formatação do texto. Remoção de stop words, lematização e remoção de acentos. Então, no final, tem um texto pré-processado. As nossas métricas foram a acurácia, precisão, recall e a AUC. Lembrando que as classes eram bem balanceadas, né? Mas a gente prestou atenção especial ao F1 Score. Então, nossos resultados foram esses, tá? Os atributos de conteúdo, os métodos que usavam atributos de conteúdo, eles foram indubitavelmente melhores. Os atributos sociais foram bem abaixo, assim, do que a gente gostaria, uma classificação quase aleatória, ou seja, os atributos que a gente propôs, eles não eram indicativos, né, para esse problema de detecção de desinformação. Os híbridos, eles foram melhor, mas eles pioraram em relação a utilizar source de conteúdo, né? Então, a classificação por conteúdo foi bem melhor aqui. E a regressão logística, ela, muitas vezes, ela foi melhor que a MLP, né? Quase sempre, na verdade. Então, nossos melhores classificadores estão aqui. E usar os atributos Word2Vec também foi pior do que utilizar o Bag of Words FDF. Inclusive, esse resultado a gente meio que já esperava de alguns outros trabalhos na literatura, né, como um trabalho feito no fakecorpus.br, que é um dos primeiros conjuntos de dados de desinformação do Brasil, né? O Word2Vec também foi melhor. Ou seja, essa representação TF-DF, que ela pega palavras-chave no texto, né, ela acaba sendo mais útil para detectar, porque nesse contexto tem algumas palavras assim que já entregam. Mas isso também só é útil nesse contexto específico, né? Então tem esse problema. Uma vantagem da regressão logística é que ela é interpretável, né? Então a gente pode ver os pesos maiores de maior valor absoluto, né? Ou seja, contribuem mais para uma classificação. Então, no caso da desinformação, a gente tem a palavra vídeo, áudio, que é geralmente quando é assim, né? Veja esse vídeo, né? Ou veja esse áudio, compartilhar, repassar, né? E no caso de valor negativo, né? A gente tem chat WhatsApp, que é justamente aquelas mensagens falando para você conhecer um grupo ali, né? A gente pode também fazer essa análise para mensagens específicas, e a gente pode ver o que é que o nosso modelo aprendeu para classificar, né? Então, essa mensagem foi classificada como desinformação, e realmente era, né? E o nosso modelo prestou atenção mais na palavra repassar, urgente, fraudar, que foram os alertas para ele dizer que era desinformação. Então, o que mais? A gente fez uma análisezinha de erros, que era justamente para a gente responder a pergunta sobre quais são as limitações do modelo. Então, a gente pegou o nosso melhor classificador, né, e pegou os resultados dele, as predições dele, e a gente analisou todos os erros manualmente, todos os falsos positivos e falsos negativos. E a gente, a partir dessa análise, a gente propôs que essa classificação, que é texto curto com informação externa, texto longo com informação externa, texto curto sem informação externa e texto longo sem informação externa. Essa informação externa é quando a gente fala que é quando ele faz referência a alguma outra informação que não está contida no texto, como, por exemplo, um vídeo, um áudio, ou seja, um arquivo de mídia, né? Mas pode ser um site também, enfim. E a gente viu que a maioria dos erros, eles ocorriam nos textos curtos com informação externa. E justamente assim, quando a gente usa técnicas de processamento de linguagem natural, textos curtos são mais difíceis de classificar, né? E realmente a informação que dizia se que aquilo era desinformação ou não estava dentro do texto. Então é muito difícil mesmo para o nosso modelo pegar, né? Então a maioria dos erros, tanto para falso positivo como falso negativos, foram aqui. E aí uma coisa interessante também, né, que deu muitos falsos positivos para textos longos. E isso é um viés, né, que é causado pelo tamanho dos textos, que a gente viu que a desinformação, ela tem mais textos longos do que a não desinformação. Então isso enviesou o nosso modelo, ele achar que quando um texto é longo é desinformação. Então, uma limitação que tem também da técnica que a gente usou. Outro problema, né, é esse aqui de não conseguir classificar texto curto. Para validar essa ideia, a gente fez uma filtragem, um novo experimento, onde a gente filtrou textos curtos, né? A gente pegou texto só com 50 ou mais palavras. E aí retreinou o modelo e testou, e aí teve uma melhora considerável no F1 Score, uma melhora de 9%.
Ou seja, realmente a texto curto é uma grande fraqueza, né? E uma outra fraqueza, que é bem clara, assim, de modelos baseados em conteúdo, é que eles são muito dependentes do domínio, né? Como a gente está falando de desinformação, tem muito a ver com novidade, né? Com notícia. Então, as características da desinformação, em texto principalmente, vão mudando muito rápido com o tempo, né? Então, se a gente pegar um modelo treinado nesse contexto, que era eleições do WhatsApp, levar para um outro contexto, muito provavelmente o desempenho dele vai lá para baixo, por causa de uma mudança na distribuição das mensagens, né? E aí, para a gente confirmar isso, nós fizemos uma comparação com um conjunto de dados, que também teve autoria aqui, fez parte desse trabalho, conjunto de dados de mensagens rotuladas sobre o Covid-19, né? E aí, no trabalho que foi publicado, o F1, com um modelo treinado e testado nesses dados, foi de 77, né? Mas usando o modelo que a gente treinou, foi 62. Obviamente, né? Mas isso mostra, só para reforçar a ideia que modelos baseados em conteúdo, eles têm essa fraqueza, eles precisam estar sendo constantemente atualizados. Ou então a gente usa um modelo que não teria essa fraqueza aqui, né? No caso, poderia ser modelos baseados em propagação. Bom, a segunda tarefa que a gente trabalhou foi a da detecção de desinformadores. A nossa definição de desinformadores é baseada nos dados. Como a gente tem os rótulos das mensagens, a gente consegue ver quantas desinformações, né, cada usuário compartilhou. E aí a gente escolheu, para nossa definição, utilizar o atributo força de desinformação, que é, relembrando, né, é o somatório do peso de todas as arestas de desinformação que sai de um dado usuário. Então, esse atributo, ele nos diz não somente se o cara publicou muita desinformação, mas se muitas pessoas receberam a desinformação que ele publicou. Então, a gente está analisando meio que duas coisas ao mesmo tempo, né? Que é o alcance e a quantidade. Então, a gente julgou se um atributo relevante, né, para fazer essa definição. E aí, para definir, a gente pegou a distribuição desse atributo, mas a gente pegou essa distribuição só para os 50% dos usuários mais ativos, porque tem muitos usuários que publicam só uma ou duas mensagens, né? Muitos publicam só uma, então a gente queria pegar só para os mais ativos. E a gente usou a métrica clássica de detecção de outliers, né? Que é baseado na distância interquartil. E aí, a partir disso, a gente tem um limiar que diz se um cara é um outlier nesse atributo da força de desinformação, que é o que a gente chamou de desinformador. Então, a gente pegou esse limiar, e aí quem tem um limiar acima disso aqui é um desinformador. Então, pela nossa definição, nós temos 132 usuários, que correspondem a 2,5% do nosso total de usuários na base. Mas, isso é interessante, embora eles sejam só 2,5%, eles são responsáveis por quase 40% da desinformação total que foi compartilhada. Ou seja, 2% das pessoas compartilharam 40% da desinformação. Então, a gente achou que estava coerente, né, nossa definição, e faz sentido encontrar esses caras, né, porque eles são responsáveis por uma grande quantidade de desinformação. Então, nesse problema já é um problema bem desbalanceado, né? Nós temos poucos exemplos positivos, né? A maioria dos usuários não são desinformadores, é quase uma detecção de anomalias aqui. E nós testamos dois métodos. O primeiro é só um método baseado em linearização, né? E na distância interquartil, no qual a gente escolhe um limiar que é baseado num atributo chamado força viral, que é um atributo que está extremamente correlacionado com a desinformação viral, que é o atributo que a gente utilizou para fazer a nossa definição. Então, se eles estão correlacionados, se a maioria do pessoal que tem uma alta força de desinformação também tem uma alta força viral, eu vou utilizar só a força viral para fazer a minha predição usando um limiar, baseado nos dados, né? Que é a distância interquartil. Então, esse é o primeiro método. E o segundo é realmente treinar um classificador, onde eu faço uma seleção dos atributos utilizando uma árvore de decisão, né? Eu pego os que têm o maior índice de Gini aqui, né? Então, no caso, eu peguei os atributos mais relevantes, foram a força viral, que a gente já esperava, né? A proporção de mensagens repetidas, o número de mídias, também é um atributo que foi considerado aqui, né? A média diária de postagens, enfim, teve alguns atributos aqui que é até interessante para a gente ver, analisar o comportamento, né, de quem são os desinformadores. Bom, os resultados, eles foram razoavelmente próximos, mas
o nosso método com modelo supervisionado foi melhor do que só com a linearização. Foi melhor em todas as métricas. Enfim, mas a linearização ela tem uma vantagem que ele é um método totalmente não supervisionado, né? Então não preciso treinar nada para fazer isso aqui. Eu só preciso ter acesso aos dados, né? E que as pessoas já tenham publicado informações durante algum tempo. Aí eu já posso fazer uma definição lá de desinformadores e detectar eles nesse processo de linearização. Bom, algumas conclusões. A detecção de desinformação ela ainda é um problema em aberto, a gente mostrou aqui que tem várias limitações. Quando a gente compara os resultados que a gente obteve com de outros trabalhos, ele ainda é bem abaixo. Outros trabalhos que eu digo em outros domínios, né? O domínio do WhatsApp ele é mais complexo, justamente por aquilo que eu mostrei para vocês. Né? Mas nós fizemos algumas contribuições iniciais, né? Que é a criação e validação do nosso conjunto de dados, a proposta dos atributos sociais, né? E a avaliação, a proposta de detecção de desinformadores e alguns experimentos para, enfim, para avaliar isso aí. Então, sobre as nossas questões de pesquisa, o quão desafiadora é, né, a detecção usando NLP? Nosso melhor F1 foi de 0.8, bem abaixo de outros conjuntos de dados de outros domínios na internet, na estado da arte, né? Nós conseguimos, quais atributos a gente pode extrair dos usuários? A gente conseguiu propor aqui 22 atributos, mas eles não foram úteis para a detecção de desinformação, foram úteis para detectar desinformadores, né? O nosso melhor resultado foi alcançado com regressão logística e atributos TF-DF, ou seja, o nosso classificador linear foi melhor que o não linear, provavelmente problema de overfit, né? As limitações aqui, os desafios que ainda estão em aberto, muitas mensagens que referenciam mídia externa, né? Muito texto curto e a mudança de distribuição ao longo do tempo, né? E, por fim, né, sobre a detecção de desinformadores, a gente teve um F1 score bem alto, né, 0.9, treinando um modelo. E, enfim, isso foi um problema mais simples de resolver do que a detecção de desinformação. E algumas possíveis aplicações disso, né, seria um bot para fazer consulta por usuários, né, dentro do próprio WhatsApp. Uma coisa que já está em funcionamento é o Farol Digital, que é uma plataforma para fazer monitoramento de grupos públicos e também para fazer a extração desses dados, né, para a gente conseguir criar novos modelos melhores no futuro. E uma possível ideia seria ter um bot que fizesse a mitigação automática, né, a pessoa mandando uma versão detectando desinformação e já atuando, mandando um contrafactual ali. Algumas limitações desses dados que a gente trabalhou é que a amostra ela foi tomada por conveniência, né, não teve um processo muito rígido para selecionar os grupos para selecionar as mensagens, né, que foram coletadas. Um recorte foi bem limitado, houveram algumas falhas na coleta, alguns dias não teve coleta de dados. A rotulação foi feita só por mim, né? Então, obviamente, há um viés aí. O ideal seria que fossem várias pessoas, duas pessoas fizessem. No caso de indecisão, uma terceira desempatava. Ou seja, então, mais dados de melhor qualidade são necessários para a gente conseguir evoluir nesse trabalho aqui. E alguns trabalhos futuros, né, seria testar novas técnicas de análise de grafos, usar também redes neurais em grafos, né, a gente trabalha, nossos dados já têm essa característica de grafo, né. Trabalhar com os arquivos de mídia seria muito importante, uma vez que eles são mais da metade, quase metade, né, das mensagens nesse trabalho. Fazer um enriquecimento semântico de textos curtos, para poder melhorar a classificação. Técnicas mais sofisticadas de interpretabilidade, né, como Line, o SHAP, uma vez que a interpretabilidade ela pode ser muito relevante, né, numa aplicação real. Utilizar a informação temporal das mensagens, não foi utilizado nesse trabalho, só a social. Fazer detecção de desinformadores com atributos textuais. E, esse é bem importante, né, tem algum método semiautomático para reduzir o custo de rotular dados, porque a rotulação de dados manual ela é muito demorada, muito custosa. E, por fim, né, como já falei, a mitigação dessa propagação de desinformação com os de bots educativos ou outras abordagens, né, que utilizariam primeiro a detecção para depois fazer uma mitigação. Essa seria a ideia final, né, assim, para isso que a gente está construindo isso. Bom, pessoal, é isso. Estourei aqui um pouquinho o tempo, mas quero agradecer aí a todo mundo que assistiu. Bom, queria agradecer o Lucas, parabenizar aí o Lucas
pela apresentação. Passou um pouquinho do tempo, mas tudo bem, né? Foi bom para que quem não conhece ainda o trabalho do Lucas tenha uma noção. E a gente encerra aqui essa primeira etapa dessa banca de defesa de dissertação de mestrado. Eu vou parar aqui a gravação, então, nesse momento.